Na verdade, em mim corre o sangue do matuto. Por exemplo, em Israel, no tempo odierno em Israel, toda criança, elas eram obrigadas de 5 anos aos 13 anos estudarem na sinagoga. A Bíblia dos judeus, ela não é igual a nossa, ela tem 39 livros que nós chamamos de a Torá. Por que esse cuidado de se colocar uma criança para aprender ali com os mestres, com os rabinos, aprender a palavra? Porque a tendência nesse período de 7 anos aos 13 anos, as pessoas estão com o cérebro fresco. E o que essas pessoas aprendem nesse período da história, dificilmente ele vai esquecer. É por isso que às vezes até eu falo aqui do período que eu passei e vivi na zona rural, mais ou menos até 6, 7 anos. A palavra de Deus nos declara assim, veja: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela crescer, não se desviará dele, porque ali vai estar a formação, né? Muitas vezes a gente deixa a criança seguir o seu próprio caminho, né? Eu dou esse valor muito grande às coisas da zona rural, a cultura do agreste, a cultura do sertão. Você vê logo aqui, ao lado aqui está um fuso de carro de farinha, que era usado antigamente. Os de agora, onde existe carro de farinha, são de ferro, feita pelo torneiro. E eu valorizo muito essa peça, que são de madeira muito boa para resistir. Essa peça aqui, no mínimo, ela tem 200 anos. E ela ia ser queimada. Eu já estava lá no quintal, numa casa na zona rural, ali em Várzea Grande, e estava debaixo de uns paus assim, vários paus em cima. Os agricultores, eles reservam madeira, né? Madeira velha, eles reservam ali no quintal, numa tua, feito uma fogueira, para levar sol, né? E levar chuva, e ela vai... Para um dia quando precisar, né? No inverno, eles têm madeira em casa para cozinhar. Isso aqui estava lá servindo de esteio embaixo, assim, de base. Aí eu vi aquela peça ali, o cidadão disse assim, eu botei ali, isso me vende, então pode levar. Aí eu peguei e dei um trocado lá, ele, um pouquinho de coisa, né? Mas assim, gente, aqui você já vê, isso aqui vende nas feiras de trás de vaqueiro, né? Na verdade, esse mocotó aqui dentro é uma garrafa, viu? Olha aqui, ó. É uma garrafa. E as pessoas aproveitam para botar cachaça aqui dentro dele, os vaqueiros, né? Os vaqueiros. Vai montar num cavalo, ele bota isso aqui nas costas e sai com a garrafa de cachaça lá. E muitas delas tem um copinho que vem com ela. Quando eu comprei ela, outro rapaz tinha comprado o copo. Mas assim, e aqui você já vê o chocalho. São produtos aos quais eu assim materialmente me apego, porque isso aí faz parte da minha cultura. Muito importante para uma nação é o povo valorizar a sua cultura. As nações mais desenvolvidas, eles dão muita ênfase à sua cultura. O povo que não conhece a sua cultura, não valoriza a sua cultura. É como a Bíblia diz que se nós, para construir uma nossa casa, tem a casa que é feita na rocha e a casa que é feita na areia. Né? A que é feita na areia, construída na areia, qualquer vendaval vem, qualquer, né, temporal, derruba ela. E o que é feita na rocha fica lá. Então a base de uma nação é sempre a cultura. Os homens aprender a valorizar a sua cultura, valorizar, honrar os seus antepassados, os seus heróis, né? Para ali ter um esteio ali, um pau ali de base, para ele ver o exemplo daquele homem para seguir o seu caminho. Na minha opinião, não tem coisa mais bonita do que a cultura nordestina no Brasil. Existe a cultura gaúcha, existe a cultura gaúcha, né? Os pampas, os CTG, né? Os Centros de Tradições Gaúchas. E aqui no Nordeste
né? A cultura é muito importante. Então, cada um que nasceu na zona rural, ele tem muita coisa para contar. Eu já fiz vários vídeos, como é o batismo de anjinho, tradição que não existe mais, como eram os enterros, a cor dos caixões. Chegava num cemitério, batia o sino. Aqui em Vitória ainda tem um sino que está lá, né? Você entra lá depois, passa depois da administração, aí você entra direito e você vê logo um sino lá, que quando chegava em qualquer enterro, o coveiro batia o sino ali. Então, a alimentação, o cuscuz ensopado, as crianças eram alimentadas com papa de farinha de mandioca, bem peneiradinha, não, peneira fina, né? A tradição do leite de cabra, o tomar banho uma vez por semana, nos rios, nos açudes, porque nossas casas nunca teve chuveiro, como é hoje, né? A energia elétrica, claro que não havia, a gente lá em casa tinha 2 candinheiros, meu pai comprava querosene, toda semana ele comprava 1 litro, e colocava o querosene ali no candinheiro, não tínhamos fogão a gás, cozinhávamos no fogão de lenha, e eu já assim com 5, 6 anos, minha mãe já mandava eu com um balaio, eu e meu irmão Dedé, de saudosa lembrança, catar maniva, catar lenha pelos roçados, por dentro das capoeiras, e para trazer para casa para ela cozinhar o feijão, o cuscuz, né? Os cuscuz era feito em panela, em cuscuzeira de barro, né? Botava um pano ali, colocava aquela massa ali, né? Botava água embaixo, colocava no fogo. Aí quando chegava um tempo que ela saía aquele cheiro dentro de casa do cuscuz feito, o moinho ali, o fubá feito no moinho que tínhamos em casa. Recentemente eu comprei um daqueles moinhos, fiz um vídeo, e a cuscuzeira de barro eu comprei aqui em Vitória, para, se Deus assim conceder a graça, nós colocarmos esses materiais no museu, no Museu do Vaqueiro, que eu sou assim apegado a antiguidades e apegado a museu, né? E aí sempre que eu vejo esses materiais, as panelas de barro eu comprei lá, aqueles moinhos lá da feira da panela ali no Carleão Roncalli. Então os banhos, minha mãe tomava banho dentro de casa, na sala. Todo mundo saía de casa, fechava a porta, tomava banho, e não tinha piso, era piso batido no chão. Aí o cara tomava o banho, aí ficava aquelas poças de água dentro de casa, ficava aquele cheiro gostoso, o cheiro do sabonete. Não tínhamos banheiro. Eu já falei sobre isso aqui, sobre a higiene na zona rural, né? Como era que era nosso banheiro, o uso do pinico. Toda casa tinha pinico. Então hoje eu falando para as pessoas aqui, ninguém vai saber mal o que é pinico, né? Os banheiros, era assim, gente, os banheiros. Nós chamava banheiro não, viu? Aí chamava cagador, que era 4 pau assim, um tronco de pau, rodeado de palha de coqueiro. Aí tinha uma entrada assim, para quem passasse não visse quem tá lá dentro. A bacia de banheiro não era nada mais. A bacia de banheiro não era nada mais que um tronco de coco ali, deitado no meio ali. Aí ali a pessoa ficava de cócoras. E ali sempre tinha sapo, tinha um inseto que eu já falei a vocês aqui, um inseto chamado embola-bosta, tinha ali calangos e lagartixa que comia aqueles dejetos. Galinha gosta daquele negócio também, viu? Então, aí a gente tava ali, as mutucas começavam a morder a gente. Sabe que é mutuca? É uma mosca bem grande que você vê muito na zona rural, né? Ela gosta de... As mutucas, elas gostam de estar beliscando a gente ali. Elas estão ali naqueles dejetos. Quando a gente chega, ele deixa o dejeto para lá e fica querendo tirar o sangue da gente, né? Mas por que a necessidade do pinico? Porque os banheiros, não era banheiro, como eu falei a vocês, ele ficava longe de casa, né? Uma boa distância, para que o mau cheiro não viesse para dentro de casa. Consequentemente, era longe, porque hoje na zona nós vivemos, os banheiros, claro, estão tudo dentro de casa, né? Onde se faz higienização pessoal, é tudo dentro de casa. Aí não tem mau cheiro, porque aprenderam esse segredo de fazer os bidés das bacias de banheiro. Você pega uma bacia de banheiro nova, aí você vai ver que ela tem uma curva ali dentro. Ali o ar, aquele mau cheiro não passa para cá, não dá retorno,
por causa daquela curvatura que tem. Esse cifrão, você também vai encontrar nas pias, né? Nos lavadores de roupa, para que o macheiro não retorne para dentro de casa. Tem aquelas curvas, né? Então, aí não tinha esses materiais que nós temos hoje de matéria limpeza, detergente, cheirinho, não tinha isso aí. Então a situação era muito difícil, né? Agora eu pergunto a vocês, e quando estava chovendo? Quando estava chovendo, a pessoa sai chovendo dentro de casa para ir para o banheiro 2, 3 horas da madrugada de noite, não é? Se for para urinar, o cara urinava em qualquer canto, mas se fosse para fazer os dois, aí as pessoas tinham o pinico, né? O pinico, eu até tenho uns 3. Eu inclusive tenho um que foi de um farmacêutico muito famoso daqui de Vitória. Então, aí a pessoa tinha aquele pinico que colocava ali debaixo da cama. Se houvesse uma necessidade fisiológica à noite, fazia as necessidades naquele pinico. Agora imagina aquele dentro de casa, o mau cheiro, né? Quando é de manhãzinha, as pessoas pegavam aquele material, jogavam, né? Tinha uma área assim do terreiro lá fora, que era cheio de plantas, de matos. Jogava aquele ali, lavava aquele pinico com folha de mato, né? E guardava aquele pinico para à noite colocar dentro de casa novamente. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que essas coisas tudo eu guardo. Isso aqui era um pinico. Esse tipo de material era muito utilizado antigamente. Ele é de ferro, mas tem essa cobertura. Fazia-se muitos instrumentos desses materiais, né? Copo, era xícaras, era bule, vários tipos de materiais. Eu tenho alguns materiais desse tempo, desse período da história. Mas eu me apego aqui a alguns outros acontecimentos que ocorreram em minha vida. Por exemplo, hoje você não vai naquela, por exemplo, na época você não vai ver mais, por exemplo, hoje a praga do cachorro doido, né? Você já ouviu falar em cachorro doido? As pessoas que são um pouco mais antigos, eles lembram dessa praga que havia antigamente, nos anos 70 e 75. Hoje, por exemplo, a área de saúde, em todos os anos, tem campanhas para vacinar os cachorros. Cachorro, gatos, né? Felinos domésticos. Porque há o perigo daquele cachorro contrair a raiva. E o cachorro, quando ele contrai a raiva, todo cachorro que ele morder, a pessoa passa a raiva. Ele passa a raiva para o outro cachorro. E se ele morder um ser humano, o ser humano fica com a raiva também, fica querendo dar dentada. Então eu via, quando eu era menino, eu via muito isso. O cachorro, tem ali um cachorro doido, aí ficava de longe olhando o pessoal lá. Aí alguém que tinha uma arma de fogo, revólver, lá no Maué mesmo, revólver, tinha um cachorro doido, tava lá, um cachorro lá na minha rua, dentro de uma casa, e foram chamar lá o homem. Antigamente havia aqueles tais de juiz de menor, né? Ele tinha arma aí, vamos ali matar o cachorro, tem um cachorro doido ali. Ele ia lá e sacrificar aquele cachorro, porque se ele mordesse, a praga passava para todos os animais de perto, né? E eu tinha um irmão, que já não está mais com a gente, Bibiu. Ele, uma época, ele já era rapazinho, ele adquiriu uma combreia. Sabe o que é combreia? A tal de 2 tiros uma carreira, daquela que tem 2 canos, 2 gatilhos. E chamaram o Bibiu e ele foi lá testar a combreia dele. Ele pegou, deu um tiro, o cachorro ali, de longe, quando o cachorro viu ele, o cachorro ele deu um tiro na boca dele, que depois o meu irmão até disse que o tiro saiu atrás do cachorro. Consequentemente matou. Tinha que sacrificar, né, porque não havia. Que hoje a saúde, os serviços públicos prestam muitos serviços à sociedade que a gente nem sabe, nem imagina. Né? As pessoas são mais assim favoráveis a contar as coisas ruins, que chegou lá um dia, não encontrou um medicamento, aí todo mundo fala, né? Mas ninguém fala dos serviços, que inclusive é feito por obrigação, mas que os homens que estão lá, os homens no poder, tiveram o cuidado de trazer esses medicamentos para as pessoas, não é? Quando há uma praga, uma doença, vem a vacina, né? Inclusive essa vacina que houve para dengue, né? Então,
Eu, por exemplo, eu sou da área de saúde e durante um período andei muito pelos engenhos, pelas, pelas terras, pelas terras mais longínquas do nosso município para vacinar os animais na zona rural. Mas muitas vezes, tem muitas casas quando a gente chega, as pessoas dizem, olha, precisa vacinar aqui, mas não. Que nós lá em Vitória já compramos a vacina e já aplicamos em nossos animais. Mas a gente aplicou. Então todos esses engenhos, todas essas comunidades da zona rural são visitadas pelo pessoal da saúde. Abraço para tu, Vicente, né, meus amigos, da Secretaria de Saúde, pessoal da Vigilância Sanitária, né? Então, outros companheiros, amigos meus que trabalham ali, executando esse trabalho. Então nós fomos para muitos lugares, inclusive para engenho muito longe que tem Vitória, Oiti, sítio Oiti é muito longe, sítio Sabiá é quase lá perto de Primavera, né? Tem um sítio, tem um engenho chamado Engenho Livramento, que já é quase pertinho das terras de Pombos. Engenho Livramento, que era conhecido como Engenho Furnas. Botaram o nome dele Livramento porque o Sem Terra ocupou aquele espaço e que quando Sem Terra ocupa um espaço, a gente não invadiu, e ocupou, porque ele ocupa terras que estão devolutas, sem estar sendo utilizadas para a agricultura, para que o INCRA pague ao verdadeiro dono, ressaça ele o dinheiro que aquele terreno vale, já que está ele fez ocupado, né? Para ir para a reforma agrária, para o agricultor ficar com um pedaço de terra para ali plantar, viver e vender o excedente, né? Mas voltando à parte da zona rural dos anos 60, por exemplo, a gente quando era menino, a gente vivia assombrado com medo de papa-figo. Se falava muito de papa-figo. Quando a gente via um estranho assim, a gente corria logo para casa, porque era papa-figo, né? A viu que ia ser papa-figo. Eu dizia que os papa-figo pegavam as crianças, abriam, levavam o filho e deixavam o resto lá. A gente via assombrado, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui de um dos nossos hábitos. Por exemplo, aos domingos, que era um dia oficial de tomar banho, nos açudes, nos barreiros, nas lagoas. Então, quem queria tomar banho logo cedo, mas muitas pessoas não iam tomar banho cedo. Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele está até dodói, eu peço até oração por ele. Ele mora em Salvador, Zequinha. Ele me chamava para caçar, né? E ele fazia as armadilhas ali, colocava ali pertinho com a gente. Eu tenho pena até de falar, mas era um período da história que é bom a gente contar, embora não concorde, né? Claro que hoje eu não teria coragem de matar nenhuma tanajura, mas fazia uma parede assim, de palha, junto de um barreiro, onde tinha um pouquinho d'água ainda. E ali eu sou sincero, os passarinhos, os mamíferos vinham beber água e meu irmão atirava naqueles bichinhos. Atirava com a espingarda que as pessoas chamam de espingarda longarina, conhecida por espingarda soca-soca. Na minha casa sempre tinha espingarda soca-soca, no meu pai e meu irmão. Nós fazíamos também umas armadilhas que ele chamava fojo. Era um buraco com uma lata. Essa lata que tem de tinta, né? Fazia aquele buraco num dia com ferro de cova. Aí fazia um caminho ali, né? Aí ali botava cardeiro de lado pro preá, os tupunarés, ele não entrar por ali, os bichos, o coelho. Aí num dia assim, ele pegava e botava mandioca ali, aí aquela tampa, tinha uma tampa ali daquela lata, aí ele botava um pau aqui, aí botava mandioca, aí o bicho comia. No outro dia ele botava novamente, o bicho comia. Aí ele tirava um pau que tinha assim, aí o bicho fazia assim, aqui era a parte pesada, quando o bicho fazia assim, a tampa fechava, a tampa fazia isso, descia e levantava normalmente, aí o bicho ficava preso. Preá, eu comi muito preá, né? Pra você ter uma ideia, já teve época na minha casa que tinha um caldeirão desse tamanho, cheio de preá, tratado, minha mãe pegava e botava no sol porque não tinha geladeira, botava sal, né, para preservar e colocava ali. E todo dia ela assava uma partezinha, né? A gente não tinha óleo de comida, a gente assava com gordura de porco, né? Mas eu quero chamar a atenção de uns hábitos que tinha antigamente. Eu não sei se você já comeu merda de coelho selvagem.
Aí ele pegava e dizia assim, ó Sebastião, ele botava na boca da gente e comia também uma merda de coelho do mato. Isso é sabedoria dos antigos. Porque as pessoas que comessem daquela merda de coelho, engolissem, ele não ia ter problema de remela nos olhos. Aquilo ali era tido para nós como um antibiótico. Tinha doença, por exemplo, parece que era entirice, que se curava com um chá de merda de cachorro. Eu nunca tomei desse não, viu? Mas conheci esses caras que tomaram. E a gente sempre ia para os matos acompanhado de cachorro, né? Às vezes a gente não levava cachorro quando era para casta de tocaia, para o cachorro não espantar os bichos, né? Coelho, eu comi muito coelho, anum, né? Muitos bichos. E também vivia muito de pesca. Porque a gente produzia o alimento vegetal, né? Raízes, frutos, mas nós não tínhamos, vai ver, dinheiro para comprar a mistura. Aí a gente vivia de caça. Eu sou da zona rural, isso era normal. Eu até gostaria de mostrar uma soca-soca, porque eu não tenho, mas para que as pessoas vejam como era, né? Eu acho que não existe mais hoje, mas no museu tem. Se você quiser ver, talvez no museu tenha. Tá? Uma vez eu fui lá, a última vez não tinha não, parece que com essas proibição de arte, essas coisas, né? Isso é até um crime, a cultura, né? A pessoa, quem tem, destrói, toca fogo e acaba porque, não é mesmo? Também as pessoas, às vezes, o Brasil é muito mais educado, a pessoa tem um objeto desse que está atirando no povo, né? Então as autoridades, quando proibiu, tinha suas razões. Meu pai, quando ele vinha, ele fazia a farinha aí toda semana e vinha vender essa farinha em Vitória. Tinha um caminhão que passava ali de madrugada, aos sábados de madrugada. E o caminhão parava ali naquela casa de farinha, e ali tem 3, 4 agricultores que cada um botava 2, 3 sacos de farinha no caminhão. Mas aquele caminhão, quando se desligava, ele não tinha ignição, não pegava na chave. Então ali tinha uns trabalhadores que ele pegava uma alavanca assim na frente do motor, com aquela... Aqueles trabalhadores se chamavam calunga, era tudo amostrado, porque às vezes o caminhão, ele deixava o caminhão, o motorista ligava o caminhão, ele ligava o caminhão, ele não subia logo no caminhão, na carroceria, deixava o caminhão sair, quando o caminhão ia lá na frente, ele corria, acompanhava e montava no caminhão. Pra você ter ideia como esse caminhão era ligeiro. Então como é que a gente pode, né, gente, esquecer? Os proprietários de terra naquela região, rádio nem se falar na casa da gente, né? Mas assim, hoje eu não sei quantos rádios tem na minha casa, porque eu sou colecionador, eu tenho um bocado por aqui. Hoje tudo tem rádio, né? Inclusive o celular, mas assim, ó. Aquelas pessoas que eram mais remediadas nas zonas rurais tinham uma casa de farinha. De forma que aqueles menos remediados, os pobres da redondeza, fazia farinha na casa desse remediado e pagava X ali para fazer a farinha, né? Aí ali à noite, ajuntava-se. Se um morador, um agricultor fosse fazer a farinha, aí às vezes a mulher do outro, a família, vinha ajudar, descascar a mandioca. Havia essa correlação, né? Essa parceria. Mas assim, o proprietário da terra, por ter mais terra, mais terras e mais plantação, mais mandioca, né, pronto para ser colhida, então ele trazia, porque é bom se dizer, viu, a importância do jegue na zona rural. Meu pai colhia a mandioca e ali botava nos caçoais, aquelas 2 arcas que bota no jegue, para trazer para casa de farinha. Quanto aqueles animais, ele era importante para nós, né? Hoje não pode mais, que é maltrato aos animais, né? Mas hoje os homens têm as máquinas, né? E a gente não tinha condições de passar 3, 4 noites a mulher descascando a mandioca do patrão, né? Lá na casa da farinha, a mandioca do patrão.
Aí sabe o que ele fez? Aí à noite, quando não dava para descascar tudo de dia, aí entrava pela noite. Aí botava assim um candeeiro em cima da tuia de mandioca, assim, um candeeiro. Eu tenho um bocado por aí. Pegava um candeeiro e acendia ali para clarear. Quem fosse descascar a mandioca ali, né? Mas ele, uma época isso aconteceu, ele pegou, ele era como era um remediado, ele comprou ali um rádio, esse rádio de pilha, antigo, de madeira. Tinha muitos rádios, rádio ABC, rádio Continental, tinha muitos rádios, ele botava ali. E eu às vezes ia para ali também. A gente sempre ia, né? Porque na zona rural não tinha quase diversão, então tudo era diversão. E botou o rádio ali, e eu fiquei curioso. Será que tem alguém dentro daquele rádio? Aí a gente ficava ouvindo um programa que tinha da Rádio Difusora Limoeiro, os mais velhos vão se lembrar, a Rádio Difusora Limoeiro, onde havia um programa chamado Forró do Bastião. Aí tocava aquela música do Luiz Gonzaga. Não é? E quando depois ele terminava a farinhada ali, ele pegava aquele rádio e colocava num cabido assim na sala do patrão, né? A gente ficava olhando, né? Que coisa para rir, não é mesmo assim, gente? Então isso são lembranças muito boas da minha infância que tá aqui no meu coração, né? E vai sair mais não. Eu acredito, por exemplo, depois eu vou contar a história aqui na minha cidade, já morando em Vitória. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu tinha vontade de ser professor. E o vagarozinho empecilho, eu não pude continuar os estudos. Então, é por isso que até hoje eu valorizo essas coisas. Para mim, Vitória, teria eu até uma época falei com um cidadão aqui de Vitória, que ele era o secretário de Agricultura em Vitória. E ele conversou comigo, o irmão Sebastião, você tem muitos materiais da zona rural, bora montar um museu do agricultor em Vitória? Bora, eu estou pronto. Porque em Vitória, quando está se construindo esse parque aqui no Cedro, né? Eu até falei com o prefeito, faça ali, prefeito, uma casa antiga, uma casa de taipa, como era na zona rural, arruma mobiliada a contento, historicamente falando. Vamos resgatar a nossa história. Faça também ali uma casa de farinha, um modelo antigo, que as pessoas estão pegando as prensas de casa de farinha e roda, os fusos, né? As máquinas de cevar estão tocando fogo, estão acabando. De vez em quando eu tenho 2 prensas de casa de farinha, porque eu sabendo que alguém quer vender, para ele não usar para cozinhar lá a mandioca, para cozinhar o feijão, e às vezes mas também eu estou sem espaço. E eu estou precisando queria que houvesse interesse nessa parte para se resgatar essa história, né? Eu queria também que fosse construído a igreja se interessasse para fazer o Museu do Crente, né? Por exemplo, eu tenho 1.270 LPs evangélicos, os materiais que se usavam antigamente para pregar o evangelho, corneta, aquele púlpito de madeira para fazer culto de rua, como o trabalho começou, as Bíblias antigas, não é mesmo? Os utensílios, os desbravadores da igreja em Vitória, a igreja, o museu do vaqueiro, não é mesmo? Ou se não, num ambiente só tem ali as divisões, o museu do vaqueiro, o museu do evangélico, o museu da Umbanda, né? Eu queria também que fizesse assim na área de antropologia o museu da Umbanda, com diversos materiais dos centros afrodescendentes, não é mesmo assim? O museu da escravatura, mostraria o sofrimento dos negros, ninguém, né? Um dia eu encontrei-me com uma amiga e ela disse assim, olha Sebastião, eu acho que tu devia ser historiador. Eu disse, era isso que eu tinha vontade antigamente, né? Contador de história. Né? E para se resgatar, né? Os valores, a nossa história, como é que éramos, né? E eu acho que por aqui não tem gente que tem material feito eu não, viu? Para se fazer esses materiais, esses museus. Não é mesmo assim? Então, tchau para todos vocês e até mais.